Então, ela tem uma igreja lá dentro, tem uma igreja, né, e acontece esses cultos lá diariamente, de segunda a sexta. E fora isso, ela faz orações, as orações dentro da cela, 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, culto à noite e oração meia-noite. Presa desde 2021 e condenada a mais de 50 anos de prisão pela morte do pastor Anderson do Carmo, seu marido, a pastora, ex-deputada federal, cantora gospel de muito sucesso, Flor de Lis, segue vivendo agora uma vida completamente diferente daquela que ela vivia do lado de cá. Curiosamente, muita gente quer saber como que está a Flor de Lis, o que ela está fazendo lá dentro do sistema prisional, como que é a rotina diária dela. E se você é daqueles que querem saber como que está a vida da Flor de Lis lá dentro do sistema prisional, então fica até o final desse vídeo, que nós vamos mostrar para você ao menos 3 depoimentos curtos, mas bem objetivos, de pessoas que são importantes em toda essa história, que trazem para a gente um vislumbre, né, do que de fato é o dia a dia da Flor de Lis lá dentro do sistema prisional. Nós vamos ouvir o relato do jornalista Ulisses Campbell, ele que escreveu, né, uma biografia, não sei se não autorizada, mas uma biografia da Flor de Lis, o livro Flor de Lis, a Pastora do Diabo. Esse livro foi de fato muito bem vendido, muito bem comentado, muito falado, e trouxe para a gente informações bem detalhadas, a partir de uma investigação, de uma apuração muito bem feita pelo jornalista Ulisses Campbell. Então a gente vai ouvir o que ele disse, né, em entrevista ao Beto Ribeiro, do canal, que fala exatamente sobre essa situação, e ele respondeu essa pergunta, né? O que está acontecendo? O que a Flor de Lis está fazendo lá dentro? A Flor de Lis ainda está crente, ainda está na igreja? Como que está se comportando a evangélica Flor de Lis? E a resposta do Ulisses foi exatamente essa daqui. A Flor de Lis está fazendo o que lá na cadeia? Assinando, dando autógrafo em Bíblia. Ah, mentira. Não. Sim, ela tá montando... Alguém paga isso? Não, é de graça. Não, mas depois vende a Bíblia, é isso? Não, as presas... É porque na cadeia, a religião é uma coisa assim muito forte na cadeia. Então tem muito evangélico. Sim. O que a Flor de Lis está começando ali na cadeia? Ele está começando a criar uma nova igreja ali. Ali tá hoje, neste momento, de forma embrionária, ela está montando um novo... Aquilo ali daqui a pouco vai crescer. Porque ela se diz inocente. Inclusive, eu acho que ela só não confessou para ela não perder essa fé nela que pode ter. Porque, cara, um assassino confesso, tipo, jamais vai liderar um rebanho. Essa resposta do Ulisses nos leva para o segundo depoimento que nós vamos ver agora, que é da neta da Flor de Lis. Essa neta da Flor de Lis, ela está tomando conta, inclusive, das redes sociais dela. Vez ou outra, ela publica uma série de stories e faz alguns comunicados da própria avó, né, para o seu público. Um desses comunicados é a respeito de uma... E aí as pessoas até criticaram isso, né? A Flor de Lis, ou a neta dela, decidiu criar uma linha direta, uma conexão direta dos fãs com a Flor de Lis através de cartas. Então, criaram um sistema de cartas onde as pessoas enviam as cartas para a neta da Flor de Lis e ela leva diretamente para sua avó. A sua avó, ela responde as cartas dos seus fãs e ela vai e devolve, né, a carta já com a resposta da Flor de Lis. É uma forma, inclusive, de mantê-la conectada com o mundo, né, o mundo aqui fora. Vamos ver o que ela diz. Ela, inclusive, vai pincelar já no finalzinho do depoimento sobre exatamente o que disse, né, o Ulisses, sobre a rotina diária da Flor de Lis. Bora ver? Oi, gente, boa noite. Já tem uns dias que chegou pra mim isso aqui. Tá ao contrário. Calma aí. Chegou carta da Dona Flor. E aí eu já consegui enviar pra todo mundo. Eu consegui achar aqui no direct. Só que tem 2 pessoas que eu não tô achando de jeito nenhum. Uma delas é Madalena Bastos e a outra é Joseli. Eu vou deixar aqui o nome. Se for vocês, por favor, me chamem no direct. E, gente, eu dei uma parada com as cartas, por quê? A segunda remessa eu não consegui enviar, porque teve um problema lá no sistema, na penitenciária, e aí fechou essas questões de carta, né? Ficou proibido durante um período,
por conta de detentos, não da minha avó, tudo bem com ela, de outras presas, porque uma faz coisa errada, todo mundo paga, infelizmente. E agora que tá liberando aos pouquinhos, então o correio ainda não tá conseguindo entregar lá, porque não estão recebendo. Ah, Lohane, mas eu mandei e até agora não tive resposta. Se não teve resposta, porque ela não respondeu. Quando ela responder, eu vou enviar pra vocês. E assim, falta uma galerinha ainda da primeira remessa que eu mandei pra ela responder. E ela tá muito ocupada lá, tá fazendo obra fofa. E, enfim, tá trabalhando bastante lá no sistema penitenciário, fazendo os cultos, as coisas. E aí ela falou que tá sem tempo. Chega na cela já muito cansada para dormir e tá ficando sem tempo, porque durante o dia tem trabalhado bastante. Mas eu vou tornar a cobrá-la e enfim, assim que eu tiver o retorno, eu coloco aqui novamente. Tá bom? E é isso, gente. Beijo. É isso, né? Você tem coragem de enviar uma carta para Flor de Lis? Você já enviou a sua carta? Não? É sério que você não enviou uma carta para a pastora Flor de Lis, mãe de 50 filhos? Pensa bem, varão. Pensa bem, varô. O último depoimento que a gente vai colocar aqui é uma fala do Alan, o Alan Soares, em conversa nesse canal. Durante a entrevista com ele, eu perguntei, né, a respeito da igreja da Flor de Lis, se ela de fato está conduzindo a igreja lá, como que está sendo essa rotina dela do ponto de vista, né, eclesiástico. E ele dá uma resposta interessante a respeito disso, ele explica exatamente como que está sendo a rotina lá. Assiste esse terceiro e último depoimento, daqui a pouquinho eu volto com a minha opinião a respeito de tudo isso. Vamos ouvir? Eu entrevistei aqui a Rayane, e a Rayane disse que a Flor de Lis estava fazendo cultos. Ela ainda segue os cultos? Segue. De segunda a sexta acontece cultos de manhã à noite das igrejas que vão de fora fazer culto lá dentro. Ela tem uma igreja lá dentro, tem uma igreja, né, e acontece esses cultos lá diariamente, de segunda a sexta. E fora isso, ela faz orações. As orações dentro da cela, 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, culto à noite e oração meia-noite. Né? Todo dia ela tem esse relógio de oração lá dentro. Ela está em cela evangélica, né? Hoje ela está em cela evangélica, e aí é permitido fazer isso. Mas ela tem muitas detentas que acompanham ela? Sim, a cela que ela está é a cela de evangélicos. E acredito que mais ou menos tem umas 10 pessoas na mesma cela dela. E todos participam. Eu perguntei para você a respeito das pessoas, mas e com relação à Flor de Lis? As amigas dela, as pastoras, as cantoras, como é que foi essa situação? Elas têm contato, elas visitam também? Não. É difícil, né, falar. A parte de cantores, pregadores, não estou generalizando, não foram todos. Sim. Afinal, se expor com relação a isso é um pouco difícil. Eu encontro com vários cantores em eventos que falam, olha, eu tô orando, vai dar tudo certo, eu intercedendo, mas infelizmente se expor não pode, né? Mas, assim, digamos que 50% dos cantores ficaram contra e 50% a favor, né? Agora, em relação às igrejas, até que antes da prisão dela, a gente estava recebendo bastante convite. Até recentemente agora eu me assustei porque uma igreja lá de Manaus, que não sabia da prisão dela, entrou em contato para fazer uma agenda. Sério? Sério. devia ter algum lugar bem lá para dentro mesmo. Bem escondido. Então tem gente que ainda entra em contato, pessoas que não sabem. Mas é basicamente isso. O mundo gospel viraram as costas, né? Mas tem gente ainda que ora, tem gente ainda que intercede. Vamos lá. Cara, nós estamos vivendo em um mundo, né, tão estranho ultimamente, sobretudo dentro da própria igreja, que eu tenho certeza que muita gente vai criticar o fato da Flor de Lis estar conduzindo um rebanho ali dentro, estar orando com as pessoas e etc e tal. E eu não quero ser o senhor da verdade, o dono da razão, mas eu acho que ela está fazendo a coisa correta. Apesar de tudo, né? Lembre-se, eu não estou passando pano para a Flor de Lis, de forma nenhuma, mas até para manter a mente saudável, né? Manter a mente, pelo menos, alerta. Não é incomum
que os detentos, quando cheguem no sistema prisional, essas mulheres ou homens, não importa, eles acabam se conectando a algum tipo de religião, ou se conectam a um tipo de religião, ou se conectam a alguma facção. Por que isso? Porque isso vai mantê-los alerta, vai manter a mente funcionando, vai manter, sabe, pensando em alguma coisa, conectado a outras pessoas de alguma forma. Então a Flor de Lis, até na idade que já está, praticamente durante boa parte da sua vida foi envolvida com a igreja, nada mais natural de que lá ela continue fazendo isso que ela sempre fez aqui fora. Não sou eu o dono da verdade, o dono da razão, que vai dizer que ela está errada em fazer isso, em orar, e as pessoas vão dizer, mas que moral ela tem? Cara, ela está no presídio, irmão. Ela está no presídio. Que moral qualquer um lá dentro tem de fazer isso? Ninguém tem. Do ponto de vista, sabe, cristão, digamos assim, né, da nossa própria ótica, se espera que as pessoas saiam daqui de fora, os santos vão daqui de fora para pregar lá dentro. Mas e quando eles não vão? Você viu o próprio Alain, eu perguntei. Os amigos dela não vão lá, as amigas dela não vão lá. Não vão lá. Não vão visitá-la. Teriam que ir? Óbvio que teriam que ir. Ela cometeu um crime e está presa, condenada, pagando pelo crime que cometeu. Aqui fora, onde nós estamos, existem muitos pastores no altar. Eu não estou fazendo campanha contra pastor, mas existem muitos pastores no altar que cometeram um crime no passado. Muitos deles, inclusive, testemunham esses crimes, mas você não ouve a parte em que ele diz assim: depois de fazer tudo isso, eu me entreguei à polícia, fui preso, cumpri minha pena e estou solto, mas não devo nada à sociedade. Já reparou nisso? Que em cima do altar muitas vezes tem pregadores, profetas, sabe, contando o seu testemunho de quando eram do mundo, vendiam drogas e faziam tanta coisa errada, mas ou eles omitem, ou de fato não tem essa parte de terem efetivamente prestado contas. É claro que alguns desses testemunhos até mentirosos são. Os caras sabem que esse tipo de testemunho, infelizmente, acaba atraindo, né, a atenção e recebendo apoio, ganhando até dinheiro contando essas histórias. Então, acredite, tem muitos pregadores que inventam que eram envolvidos com drogas, que eram viciados, que já foram presos. Então, se você for buscar, nunca teve isso. Mas contam essas histórias. Teve até um famoso, né, que contava que era morador de rua. Você lembra dessa história, não? Era morador de rua. Se alguém lembrar, comenta aqui o nome dele nos comentários. Que cresceu, né, dentro desse contexto evangélico, contando essa história. Então, eles não contam. Então, quem está lá dentro, pô, se ela sabe fazer isso, se ela aqui fora acreditava ter essa vocação para pregar, para adorar, para ministrar, para fazer o que fosse, por que não fazer lá dentro? Não quer dizer que não seja também, ou que seja, o evangelho genuíno. Quem somos nós para julgar isso, irmão? Quem somos nós para condenar a Flor de Lis por estar fazendo o que ela está fazendo lá dentro? Melhor ela estar fazendo isso do que estar envolvida com facção, do que estar envolvida com qualquer outra coisa. Então, entende? Se quem está aqui fora não tem coragem de ir lá, eu não estou dizendo que não é todo mundo que não vai não. Claro, tem sempre uma fatia, uma parcela mínima que faz esse tipo de visita, né? Vou dar um exemplo clássico de quem já vem muito frequentar esse tipo de ambiente, a Elaine Martins. Eu vi ela publicar diversas vezes nas redes sociais que vai fazer visita em presídio, talvez até pela origem da igreja dela, a igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias do pastor, que ela frequentava lá. Então, pode ser que por essa origem ela fazia, o próprio pastor, né, da Assembleia de Deus dos Últimos Dias faz esse trabalho para a sua família, faz esse trabalho lá. Então, não é um caso assim, ninguém vai, tem gente que faz, mas são muito poucos se você compara com o universo gospel gigante que nós temos. Há uma fatia minúscula que faz esse trabalho nos presídios, e você tem que concordar com isso. Então, cara, eu fico de certa forma feliz, contente em saber que a Flor de Lis está seguindo essa rotina diária, cumprindo a sua pena. Foi um crime bárbaro, foi uma coisa completamente absurda o que ela fez. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, embora ela não tenha confessado, e o jornalista muito bem explica, né, por que ela não
não confessou, porque se ela tivesse confessado, que moral ela teria de lá dentro, né? Ela falar sobre o que ela está fazendo, fazer o que ela está fazendo, pregando e tal, aconselhando outras getentas. Mas é isso que a Flor de Lis está fazendo lá. Agora, para finalizar, uma observação interessante, o que disse o Ulisses, né? Que daqui a pouco ela vai estar muito grande dentro do sistema prisional. Então ela pode sim estar criando, como já criou o próprio Alain disse, ela tem uma igreja lá dentro. Daqui a pouco essa igreja vai expandir. Então imagina aí, a Flor de Lis está condenada a 50 anos, vai cumprir em regime fechado, sei lá, uns 10 ou 20, não sei quantos, em regime fechado. Imagina isso daqui a 10, 15, 20 anos. Né? Então, isso pode crescer. Daqui a pouco uma detenta que está lá, que é liderada dela, sai e funda a igreja aqui fora, sabe? E vem com as diretrizes da própria Flor de Lis. Daqui a pouco, quando ela sair, ela está com a igreja pronta aqui fora. Grande, gigante. Não duvide se isso acontecer. O Ministério da Flor de Lis, que nasceu ou renasceu dentro do sistema prisional, ele pode extrapolar, ele pode sair dos muros da prisão. Agora, antes de concluir o vídeo, eu queria ouvir você. Comenta aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso. Você discorda de mim? Você acha que ela não deveria, não tem moral, não tem, sabe? Não deveria de forma nenhuma estar pregando, cantando, aconselhando outras getentas? Comenta aqui nos comentários, eu quero ver e responder a cada um dos seus comentários. Beleza? Tchau.